Me chamo Carol, Maria Carolina, sou a fundadora aqui do Atma, terapeuta responsável pelos projetos. Essa é a Vivian, a líder de turma, que está à frente do Linguagem da Alma. Vou falar só um pouquinho, bem resumidamente, do que é o Atma, para quem não esteve aqui. O Atma é um núcleo terapêutico. Atualmente nós somos em 5 terapeutas, com várias técnicas integrativas, ajudando no desenvolvimento humano. Hoje aqui acontecem 4 cursos, né? 4 cursos auxiliando também no desenvolvimento humano. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho de linguagem, mas tem o propósito, o Entre Mundos e Eu no Mundo. Aí essa linha sou eu que sigo, e a Vivian segue com linguagem. Existe também alguns trabalhos à distância, com as técnicas que a gente trabalha. A gente trabalha bastante com crianças, com técnicas à distância também. E acontece também aqui o Trilha da Alma, que é algo que eu vou falar no final, que é a continuidade de quem conclui este curso. E é uma honra tê-los aqui. Eu fico muito contente de ter carinhas novas, porque o mundo está precisando disso, né? A gente está precisando olhar para o mundo de uma maneira diferente, mas a gente só consegue olhar para o mundo de uma maneira diferente, receber algo diferente do mundo, se a gente, primeiro, olhar para a nossa caminhada interna. Não tem como fazer o caminho inverso, né? Primeiro para dentro e depois para fora. Então, vou deixar aqui vocês com a nossa querida Vivian, que já está com a gente há muito tempo, e é um prazer tê-la aqui no quadro de professores. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença. Vocês enfrentando essa noite de frio, né? Que vocês podiam ter ficado em casa, debaixo do cobertor. Então é muito bom ver vocês aqui. Isso já mostra muita coisa de vocês e muita coisa dessa turma também, que eu espero que vocês façam parte. Então, essa aula é para mostrar para vocês o funcionamento desse curso, como que ele é dividido, quantas aulas, e eu vou explicar bem sucintamente o que acontece em cada aula. Esse primeiro semestre eu vou falar um pouquinho mais, são assuntos onde a gente estuda a mente, e nos outros semestres nós estudamos a emoção. Mas também são semestres que eles estão muito ligados à técnica da captação psíquica. Alguns já conhecem a técnica, outros não conhecem, mas eu vou chegar numa parte que eu vou explicar mais aprofundado o que que é a captação psíquica, tá bom? Então vamos lá. Então, nesse primeiro semestre, nós vamos estudar a mente. Por que que a gente começa pela mente? Quando nós chegamos aqui, geralmente nós temos muitas certezas, né? Nós carregamos isso da nossa vida, da nossa caminhada. Eu passei por esse processo, eu passei por essa experiência. Então, é importante que a mente ela vá se preparando para a gente chegar até a técnica da captação psíquica. Então, a cada aula, a cada encontro, então, a cada assunto que nós conversamos, devagarinho essa mente ela vai se abrindo, vocês vão conhecendo novas informações, e é muito importante que a gente conheça o que existe dentro de nós, então, o que existe dentro da nossa mente. Como que a gente começa essa caminhada? Então, o curso ele começa em agosto, será todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. Então, se por acaso a turma achar melhor começar um pouquinho mais cedo, for melhor para todo mundo, a gente pode começar às 7h30 sem problema. E na aula 1, que é na terça-feira que vem, nós vamos estudar o que é a sensitividade. A sensitividade, se a gente for olhar na nossa caminhada até hoje, como que está o mundo, né? Como que os últimos séculos, a partir de um certo tempo, se a gente for olhar, o nosso funcionamento foi muito baseado na razão. Então, são decisões racionais. O mundo precisou disso. O mundo precisou se basear muito na razão. Só que o que que foi acontecendo com o ser humano?
ele foi se desconectando da emoção. Nós fomos nos desconectando da emoção. Eu cheguei aqui, desse jeito, completamente desconectada. E foi uma caminhada. Eu cheguei aqui em 2017 e eu tinha muitos sintomas, eu tinha muitas sensações, a minha vida estava toda desconectada, né, muitas frustrações. E ao longo do tempo, né, estudando, eu fui percebendo o que que foi acontecendo comigo. Uma pessoa muito sensível, sou muito sensível, mas para dar conta da vida, as escolhas que eu fiz, a pressão externa. Então, eu fui colocando, eu fui guardando aquela emoção, aqueles sentimentos, e fui vivendo baseado na razão, escolhas muito racionais. Então, o que que acontecia na minha vida? Eu fazia escolhas que não faziam sentido para mim, né? Eu vivia aquilo e me frustrava muitas vezes, e aquilo se repetia muitas vezes, né? E o mundo caminhou dessa forma também. Então, se a gente for olhar o ser humano, o adoecimento, as doenças físicas, né? Então, quantas vezes tem uma base emocional numa doença física? E nós vivemos muito tempo só procurando médicos, medicações e tratamentos, só que depois de um tempo, o ser humano foi voltando a olhar para a importância da emoção. É o quanto que um corpo pode adoecer por conta disso. E a gente viveu um momento muito grande, né? Agora em 2020. O ser humano foi adoecendo, adoecendo, as coisas foram acontecendo e de repente veio uma pandemia. Aí parece que explodiu tudo, né? Tudo que a gente estava deixando ali guardadinho, quietinho, todo mundo teve que parar para olhar, né? E muitas pessoas adoeceram, muitas pessoas não sabiam o que fazer com a emoção. É uma oportunidade. Então, dentro desse curso, nós vamos fazer essa caminhada. A gente vai olhar para a mente, a gente vai olhar para a razão, ela é super importante. Mas nós vamos integrar isso, a razão e a emoção. A sensitividade é um conceito de Rudolf Steiner, da antroposofia. Então, a gente vai falar de algumas coisas de Rudolf Steiner e da antroposofia. É uma teoria bem complexa. Então, a gente traz algumas coisas aqui. E a sensitividade é o 12º sentido disponibilizado para a humanidade. Então, aqui a gente olha que nós não temos só 5 sentidos. É um conceito diferente. Nós vamos estudar esses 12 sentidos. A gente vai ter uma aula só para isso. E o porquê que é importante a gente olhar para esses 12 sentidos. E a sensitividade é essa percepção, esse sentir. Então, como que nós olhamos para dentro? Então, se vocês percebem, se vocês conseguem olhar para dentro, e se vocês conseguem fazer esse diálogo, e com isso, com tudo que eu encontro dentro, como que eu olho para fora? Então, eu consigo fazer essa conversa, e não é só dentro da minha emoção, é a minha alma. Então, a minha alma conta uma história. Aqui nós vamos aprender a olhar para a nossa história de alma. E a sensitividade, todo mundo tem esse sentido, né, essa percepção, e ela vai sendo desenvolvida ao longo do curso. Então, o que que acontecia comigo, por exemplo? Eu era muito sensível, mas muito desconectada de mim, do meu corpo, das minhas sensações. Então, acontecia um monte de coisa, eu percebia um monte de coisa, mas ao mesmo tempo eu não sabia ligar os pontos. Então, ficava tudo bagunçado, né? Eu não sabia dar nome para nada, eu não conseguia interpretar o que chegava, por que que algumas coisas se repetiam. Então, estudando a sensitividade, eu fui aprendendo a fazer isso. A partir de mim, do interno, eu fui conseguindo olhar para fora também, me comunicar melhor com o que está fora. Nós vamos falar da sensitividade o curso todo, né? Então, vai ser a primeira aula, como que a gente vai começar olhando e desenvolvendo a sensitividade, mas quem ficar aqui, a gente sempre vai falar disso. É algo muito presente. Depois, na aula 2 vem uma outra questão que veio muito à tona, principalmente depois da pandemia. Então, tem muitos canais, tem muitas páginas no Instagram que falam sobre autoconhecimento, e ele pode ser feito de várias formas. Então, a gente pode fazer no consultório, a gente pode fazer em um livro,
A gente pode passar por experiências, por retiros. Então, aqui é mais um caminho, né? É um caminho que o Atman disponibiliza através do curso Linguagem da Alma e também dos outros caminhos onde a gente pode se conhecer. E por que que é importante a gente se conhecer? Porque eu preciso entender o que que existe dentro de mim. Eu preciso conhecer a minha história de alma para entender tudo que chega até mim. Então, para eu conseguir trabalhar com a captação psíquica, para eu conseguir desenvolver essa técnica, nós vamos fazendo essa caminhada. Então, aos pouquinhos, eu vou olhando para a minha história, eu vou olhando para as minhas emoções, para os meus comportamentos. Eu vou olhar para a história, por exemplo, eu olhei para a história da Vivian desde o momento que eu nasci até a idade que eu tinha. Mas eu também vou olhar para a nossa história de alma. Então, eu olhei para as outras experiências que eu já tive, milhares de outras experiências. E eu fui entendendo, né, por que que algumas emoções, alguns sentimentos e comportamentos, por que que eles eram tão grandes dentro de mim, né? Por que que às vezes alguém falava alguma coisa e doía tanto, e para quem estava falando nem parecia que era tão grande assim, né? Então, por isso que a gente faz esse caminho de conhecer a nossa história de alma. Também é outra coisa que a gente começa a falar na segunda aula e fala para o resto do curso. É a base de tudo, esse autoconhecimento. Na aula 3, aí a gente já aprofunda mais um pouquinho, porque a gente vai começar a falar da consciência. Eu venho da psicologia. Então, a psicologia fala da consciência de um sentido muito específico. Aqui a gente vai olhar de uma outra forma, né? Então, como que é formada a nossa consciência e como que ela é estruturada. Então, a gente vai falar de um outro conceito também que vem de Rudolf Steiner, né, que são os reinos. A nossa consciência, foi estruturada a partir da formação dos reinos. Então, a gente vai estudar o reino mineral, então, o quanto que foi importante para o nosso desenvolvimento, o reino vegetal, depois o reino animal e o reino hominal. Então, todos esses reinos, eles influenciaram na formação da nossa consciência. Também a gente vai ter uma aula só disso, ela é bem específica, tá? E uma aula, ela vai se unindo à outra. Então, a sensitividade, o autoconhecimento, depois a gente vai estudando um pouquinho da consciência. E aí, o que que acontece? Então, esse é o mês de agosto. As aulas, elas duram em torno de 2 horas. Então, eu trago uma pequena teoria, a gente aprofunda mais nessa teoria. No final da aula, é uma turma de 12 alunos, todo mundo fala, todo mundo se escuta, todo mundo conta um pouquinho de si. Então, conta a sua visão a respeito daquilo, e é muito importante essa troca, que a gente converse, né, que a gente vá se conhecendo. Só que essa informação, ela precisa sentar dentro de nós, né? A cada aula, às vezes a gente vai embora muito cansado, é tudo muito diferente. E o que que a gente propôs? Então, nós temos 3 aulas teóricas e a última aula é uma prática sensorial. Então, a gente vai devagarinho estudando a teoria e a proposta é que na última aula a gente já comece a se conectar com esse sutil. Então, são práticas muito simples, silenciosas, em que a gente vai aos poucos se conectando com esse ser, com esse sentir, com essas percepções, né, com o que existe fora. E é muito gostoso. Então a gente sai um pouquinho da mente e vai para o sutil. Em setembro, aí nós voltamos a estudar a mente. Nós vamos estudar as projeções conscienciais. Aqui, daí tem uma atividade diferente para assistir essa aula. Vocês assistem um filme que é bem legal, para a gente poder começar a entender como que essa mente ela vai funcionando. Então, por que que algumas situações vão acontecendo na nossa vida, algumas sensações, alguns pensamentos?
Por que que eles invadem, por exemplo, a nossa mente, né? Porque, de repente, a gente não controla a nossa mente, né? Mas a gente pode educar a nossa mente. A partir do momento que eu vou conhecendo o que existe dentro, a gente vai educando essa mente. Só que mesmo assim, do nada, vem um pensamento totalmente invasivo, né? Às vezes está conectado com o que a gente está vivendo, às vezes não, mas aquilo vem. Então, eu vou descobrindo por que que acontece isso. Da onde que vem esses pensamentos? Um outro conceito que a gente vai estudar também é o processo de individuação. É um conceito que Jung trabalhou muito isso, a importância da integração. A individuação, ela acontece quando a gente consegue integrar as polaridades dentro de nós. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que tem uma memória, por exemplo, ela está aqui vivendo e ela tem uma dificuldade de confiar nas pessoas. Tem muita dificuldade, principalmente relacionada a dinheiro. Ela sempre tem a sensação que ela vai ser roubada. E ela não consegue usar esse dinheiro, né? Ela tem ali que ela pode, de repente, doar esse dinheiro, né? Ela pode fazer alguma coisa com ele, mas ela não consegue confiar. Ela sempre tem a sensação que não vão administrar direito, que vão fazer ela de boba. Não, então não. Então, eu prefiro não doar para ninguém. Ela está agindo assim hoje nessa vida. Se a gente for olhar para uma experiência, né, quando a gente começa a perceber a história de alma da pessoa, de repente a gente encontra uma vivência da pessoa onde ela era muito boa. Ela era muito bondosa, muito carinhosa, ela tinha muito dinheiro e ela doava muito, ela ajudava muitas pessoas, sem perceber, sem pensar muito, né? E ela só foi fazendo isso. Só que quando ela parou para olhar, ou de repente até no final da vida dela, ela foi vendo que ela foi enganada, né? Que essas pessoas usaram ela, que na verdade ela era abusada por essas pessoas, que esse dinheiro realmente não era. E ela pode ter acabado ficando sem nada, morreu na miséria. Então isso se transformou numa memória de dor. Então aqui ela foi muito boa, né? Ela não percebeu, ela quis fazer o bem para as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma pessoa, ela pode ter uma experiência onde, ao invés de doar muito, ela acabou tirando dinheiro das pessoas. Então, ela achava a distribuição de renda injusta, ela trabalhava em algum lugar onde ela trabalhava muito e recebia muito pouco. Só que ela não tinha coragem de falar que ela estava achando aquilo injusto, aquilo estava desequilibrado. Então, de repente, ela começou a achar, falar, esse lugar tem muito dinheiro, essas pessoas não precisam desse dinheiro, eu estou trabalhando muito, eu mereço. Então, eu vou pegar mais e ninguém vai perceber que eu estou fazendo isso. Então, essa mesma pessoa, ela teve uma experiência que ela teve esse comportamento onde ela foi desonesta. Dentro dessa mesma história de alma, então, existe luz e existe sombra. Existe partes boas e partes ruins. E todo mundo carrega isso. Todos nós temos isso. Só que o processo de integração é quando a gente consegue pacificar, quando a gente consegue unir essas duas partes. Então, a partir do momento que eu vou conhecendo a minha história de alma, eu vou percebendo que tá tudo bem, tudo que eu fiz até agora, né? Mas eu preciso conhecer e eu vou caminhar no caminho, eu vou ter equilíbrio, é o caminho do meio. Então, eu não preciso doar todo o meu dinheiro sem perceber o que eu estou fazendo. Eu também não preciso tirar dinheiro de ninguém. Eu vou usar a minha consciência, eu vou usar a minha maturidade, né? E eu vou escolher o que que eu vou fazer com aquele dinheiro com consciência. Então, tem horas que eu vou doar, né? Mas eu também vou trabalhar por aquele dinheiro. Então, aquilo vai equilibrando. Isso é um processo de individuação. É um trabalho que todos nós vamos fazendo aqui. As dissociações, e isso faz parte da construção do eu. A partir do momento que eu vou conhecendo a minha história de alma, eu vou entendendo tudo, todas essas personalidades que nós chamamos aqui, as nossas vivências. Nós vamos construindo esse eu.
a partir desse autoconhecimento. E nós vamos entender que existem memórias dissociadas. Então, o que aconteceu com esse exemplo que eu dei? Essa pessoa que, ora, doava muito e ficou dolorida, ou ela tirava dinheiro das pessoas. São memórias muito difíceis de lidar. Então, hoje, se fosse uma memória minha, eu não ia lembrar dela, não ia ter consciência dela. Existe um processo de dissociação, então aquela memória ela fica protegida dentro da minha mente e eu não acesso. Mas o que que eu expresso nessa vida? Eu tento confiar em alguém e eu não consigo. Então eu tento falar, nossa, mas eu tenho dinheiro para doar, eu posso doar 10% do meu salário. Ah, mas eu não consigo confiar porque vão fazer mau uso, prefiro eu ficar com esse dinheiro. Essa memória, ela está protegida. Então, com a captação psíquica, nós vamos acessar essa memória, nós vamos clarear, nós vamos pacificar, e essa memória, ela não vai mais interferir na nossa vida com tanta força. Eu vou, se eu quiser, doar os meus 10% do meu salário. Eu vou poder escolher com mais consciência. E a multidimensionalidade. Mas, Vivian, você está falando que essas memórias, de outras experiências, nossa, elas ainda estão ali vibrando, reverberando na nossa vida. Mas como? Né? Se essas pessoas já viveram, já perderam o corpo físico, como que está chegando em nós? Porque aqui nós estamos num tempo cronológico, né? Mas, na verdade, o tempo ele não é dessa forma. O tempo funciona de uma outra forma. E essas vivências, essas experiências, elas estão fixadas em outras dimensões. Elas estão vivendo ali na época que elas viveram. Elas estão vibrando aquela emoção. Enquanto essas memórias elas estiverem vibrando ali, elas estão interferindo na nossa vida. E através da técnica que nós vamos aprendendo a sintonizar, nós aprendemos a acessar essas dimensões, essas outras épocas e cuidar dessas memórias. Na aula 6, são aulas muito legais. Até elas são divididas em duas partes. Nós vamos estudar os conhecimentos herméticos. Não sei se alguém já ouviu falar de Hermes Trismegisto. Então, ele é difícil até nomear quem ele foi, o que ele fazia. É uma sabedoria ancestral, né? Não sabem nem dizer exatamente a época que ele viveu, mas é algo muito antigo, de 3.000 anos antes de Cristo. E ele foi percebendo, né, o funcionamento do mundo. E ele deixou isso registrado. E isso foi sendo levado por muito tempo, as pessoas foram preservando esse conhecimento, e por volta de 1900, acessaram esses conhecimentos, né? Então, eles colocaram num livro e nós estudamos. E são conhecimentos que falam sobre o funcionamento do mundo, e não só sobre o funcionamento do mundo, mas o nosso funcionamento. Então, como que nós podemos olhar e nos comportar no mundo? Para começar, a gente vai estudar o mentalismo. Então, nesse semestre, a gente não está estudando a mente. A mente, ela é muito importante. Ela é muito poderosa. E ele já falava disso. Então, esse princípio, ele rege tudo, né? Então, aos pouquinhos, a gente vai aprender sobre como que a gente olha para isso no nosso dia a dia. Isso é muito legal também desse curso. Tudo que a gente estudar, a gente vai usar para técnica, mas tudo nós vamos levar para o nosso dia a dia. Vocês vão sair daqui com muitas informações, mas vocês vão observando no dia a dia de vocês como que aquilo está acontecendo. O princípio da correspondência fala que tudo que está acima também está abaixo, tudo que está abaixo também está acima. Tem muito a ver com essas dimensões que nós estamos falando, né? Mas sempre tem um princípio, tem algo que corresponde. E a gente vai entender por que que é dessa forma e como que interfere na nossa vida também. A vibração,
que a gente vai falar desde a primeira aula e vai falar até o final do curso, o que é a vibração, como que ela interfere na nossa vida. A vibração, ela está em tudo. E o que que a gente precisa observar em relação à vibração? A polaridade fala sobre os gêneros masculino e feminino. Isso, depois a gente vai ter uma aula só sobre isso, sobre o masculino e o feminino. E como que o masculino e o feminino, eles estão funcionando dentro de nós. É algo super importante para o nosso funcionamento, para os nossos comportamentos, e a gente vai olhar para isso também. E o princípio de ritmo. O ritmo é algo que é importante para o nosso funcionamento, para o nosso caminhar, né, para o nosso movimento. Tudo precisa de um ritmo, precisa funcionar a partir de um ritmo. Aí o ritmo tá aqui de novo, porque às vezes, como a gente conversa muito nessa aula, tem muitos exemplos, todo mundo vai olhando para a vida, vai lembrando de coisas que vão acontecendo. Às vezes a gente estuda naquela aula, às vezes a gente estuda nessa. A causa e efeito, que é algo que a gente vai ver bastante também na nossa história de alma. Tem um exemplo simples que eu estava lembrando hoje. Eu nunca fui boa aluna, eu nunca fui aluna nota 10. Sempre fui aluna de passar, né? A partir do quinto ano ali até o terceiro ano. E eu estudei para passar numa faculdade específica e passei naquela faculdade. Na hora que eu cheguei na faculdade, só tinha aluno nota 10. E todo mundo fazia tudo com o pé nas costas. E eu tive que ralar. Não é uma causa e um efeito? Se eu tivesse sido uma aluna 9, eu teria sofrido menos. Mas eu não fui, eu fui aluna 6, 7. Então, eu tive que lidar com as consequências das minhas escolhas. Naquela época era pouca consciência. Hoje, com mais consciência, me conhecendo, hoje eu consigo fazer escolhas melhores. Sabendo disso, que o que eu estou plantando hoje, em algum momento vai voltar para mim. E o princípio de gênero. Eu confundi? Bom, mas aqui também a gente vai. Acho que eu confundi. O outro é o bem e o mal. As polaridades. Eu confundi. E aqui a gente vai estudar o masculino e o feminino. No outro, a gente vai estudar o bem e o mal. É tudo uma questão de vibração também. Faz tudo parte da mesma polaridade, mas depende do grau e da vibração daquilo. E depois em setembro, 3 aulas teóricas. Aí depois também tem uma prática sensorial. Então, mais uma experiência onde a gente vai se conectando com o sutil. Em outubro, a gente continua estudando um pouquinho mais a mente e o inconsciente. Aqui nessa estrutura da mente, a gente vai voltar um pouquinho para psicologia, psicanálise, qual é o olhar das outras teorias, o id, o ego, o superego, porque a gente vai chegar numa parte importante que é o inconsciente. Acho que vocês já devem ter visto essa figura, né? Aqui é o que a gente tem consciência, então os nossos comportamentos que a gente sabe, que a gente conhece, só que é muito menor do que a parte inconsciente. A parte inconsciente, ela interfere muito na nossa vida. Então, por exemplo, essa partezinha aqui, eu vou dar um exemplo da ansiedade. Nossa, eu sou muito ansiosa. A ansiedade, ela tá aqui. A causa da ansiedade, ela tá aqui. Pode ser muita coisa. Pode ser medo, pode ser insegurança, pode ser o controle, o perfeccionismo.
Então, tem muitas coisas que existem na minha história de alma, aqui está a minha história de alma e os meus padrões de comportamento. Então, todas as minhas inseguranças, tudo que está ali guardadinho inconsciente. E a ansiedade está nessa parte aqui. E muitas vezes a gente quer tratar só o que está aqui. Então, a gente recorre para uma medicação, não que não seja necessário, muitas vezes é importante, mas a gente precisa, para a gente realmente cuidar da ansiedade, entender por que que aquilo acontece exatamente naquele momento, eu preciso olhar para essa parte inconsciente. Mas aí a gente vai falar muito sobre isso também durante todo o curso, então esses aspectos inconscientes. Na aula 10 são as memórias. As memórias, elas também estão no inconsciente. Não sei se vocês passam por isso ou se vocês conhecem pessoas que não lembram de muitas coisas. Né? Falam, eu não lembro de. Parece que tem uma parte da minha vida que ficou apagada. Eu não lembro disso. Eu tenho uma parte da minha vida que eu realmente não lembro. E por que que isso acontece? Por que que eu não consigo acessar essas memórias? Aqui também tem um filme nessa aula, que é super legal. O que que acontece quando as pessoas não acessam as memórias? Será que a gente tem consciência para viver hoje? Será que não é importante a gente acessar essas memórias? Aqui a gente vai fazer sempre uma retrospectiva da nossa vida, da memória dessa experiência, mas com a técnica a gente vai conhecendo a nossa história de alma e vai acessando as memórias da nossa história evolutiva, da nossa história de alma. Na aula 11, a gente vai estudar a estrutura setenária. Talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar dos corpos, da formação dos corpos, os corpos astrais, os 7 corpos. Hoje aqui é o nosso corpo físico, mas existem outros corpos além desse físico e que interferem na nossa vida também. Então, eles são super importantes e eles foram sendo construídos através da nossa evolução. Então, a nossa consciência ela foi evoluindo e esses corpos também eles foram disponibilizados para a humanidade terrestre. E a gente vai conhecer cada um deles e como que eles funcionam e como que a gente percebe esses corpos. Depois, na aula 12, é mais uma prática sensorial. Em novembro, eu gosto muito dessa aula também, do microcosmos e o macrocosmos. O microcosmos somos nós, seres humanos. O macrocosmos é o universo, é o todo. Nós interferimos no todo. Então, o meu comportamento, ele interfere no funcionamento do universo como um todo. E a gente para pensar. Se eu estiver desconectada de tudo, talvez eu vou olhar para o mundo e falar, nossa, 2024, tem guerra acontecendo, o mundo não vai para frente, o mundo vai acabar, eu vou viver minha vida, não quero saber de nada. Eu só vou fazer o que importa para mim. Só que se o meu funcionamento que existe dentro de mim interfere no todo, será que eu não estou deixando de fazer a minha parte? Então, é importante que eu tenha essa consciência do meu comportamento e das minhas escolhas, porque eu vou fazer a minha parte para, em algum momento, o universo, ele se desenvolver como um todo, né? Hoje, eu estou aqui, né, há 2 anos e meio, trabalhando, dando aula para o Atman, porque aqui eu acho que eu estou fazendo a minha parte. Então, eu não desisti da humanidade. O Atman, ele trabalha desenvolvendo a consciência das pessoas. Então, a gente está fazendo aqui vibracionalmente a nossa parte. E aí, enquanto a gente estiver por aqui, a gente entrega o que a gente conseguir entregar. A aula da atenção, que é a aula 14, foi uma aula que mudou muito a minha vida. Porque foi quando eu percebi o quanto que eu vivia desatenta. Extremamente desatenta.
tudo acontecia em volta de mim e eu não entendia nada. E aí que eu percebi a minha aceleração mental e o tamanho da minha ansiedade, da minha falta de atenção. Só que através disso, quando eu estou presente nas situações, quando eu estou presente em tudo que acontece, o quanto que isso muda tudo. Então, só através de um estado de atenção, em que eu consigo me perceber, que eu consigo perceber as minhas emoções, eu consigo perceber o que chega até mim e o porquê que chega, então eu começo a ligar os pontos, eu vou percebendo o meu corpo, as minhas emoções, as sensações, então mudou tudo, né? E é algo também que começa bastante nessa aula, vocês vão começando devagarinho, desde o comecinho, e cada vez mais vocês vão vivendo num estado de atenção. Isso tem consequências muito grandes na vida de todo mundo. Na aula 15, é a aula de sintonia e sincronia, também é muito legal. É uma aula que tem um filme para vocês assistirem. Se vocês estão aqui hoje, essa turma reunida desse jeito, então existe uma sintonia entre vocês. Então, existe uma busca, existe um desejo de se desenvolver, de buscar outras informações. Então, a alma de vocês estão em sintonia, né, e permite esse encontro. E é através da sintonia que as sincronias acontecem. Eu dou um exemplo, que eu conto a história de como eu conheci o meu ex-marido, que é muito sincrônico, é uma história assim que mostra certinho como as coisas foram acontecendo. E eu fiquei 7 anos com ele, e todos os sinais que o mundo e as bandeiras que mostrava, e eu não fui enxergando, eu não fui enxergando, e eu fiquei 7 anos com ele, o relacionamento acabou, eu voltei para Varé, mas também foi uma outra sincronia que assim que eu voltei, eu já vim assistir uma aula aberta, né, do curso, e a minha vida foi mudando, então foram muitas sincronias. E depois de como eu conheci o meu atual noivo, né? Também foi uma sincronia. A Bibi sabe bem. A Bibi é um personagem da sincronia, muito importante. Mas quem vier na aula daí fica sabendo da história. Tem que participar do curso para saber. E a aula 16, então eu estou falando aqui para vocês. A gente vai conhecer a nossa história, nós vamos acessar essas memórias, o que existe em cada um de vocês, de todas as experiências. Mas como que a gente vai fazer isso? Então, eu dei um exemplo de uma pessoa que tem dificuldade de confiar nos outros. Então, ela tem medo de doar dinheiro porque ela acha que ela vai ser roubada. Como que nós vamos acessar isso? Nós vamos estudar as cores e os chakras. Não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar, mas são os 7 chakras principais que nós trabalhamos. O chakra básico, que vibra no vermelho, o sacro, que vibra no laranja, o plexo, que vibra no amarelo, o verde, que vibra, o cardíaco, que vibra no verde, o laríngeo no azul ciano, o frontal, que é no azul índigo, e o coronário, que é no violeta. Essas cores, elas têm uma vibração, elas são super importantes para nós e elas também influenciam na nossa vida e nas nossas emoções. Mas também em cada chakra, que é um centro de força, tem memórias armazenadas. Então, por exemplo, essa memória de traição, que é essa história que eu contei, a pessoa tem um sentimento de traição e ela foi traída pelas pessoas ou traiu, é uma memória que ela está no chakra cardíaco. Então, quando vocês começarem a fazer a captação psíquica ou vocês receberem o tratamento, vocês vão aprender a sintonizar essa memória no chakra cardíaco. Então, por isso que vai ser importante essa aula, vocês entenderem o funcionamento de cada chakra, quais padrões de comportamento que eles residem, né, em cada chakra, e o que que a gente precisa observar em nós. É que isso tem a ver muito com o nosso comportamento e com as nossas dores. E nessa aula,
acho que essa aula aqui é 16. Aqui a gente vai aprender a fazer o alinhamento de chakras. Essa vai ser a nossa prática sensorial. A gente vai aprender sobre os chakras e vai aprender a fazer o alinhamento. E o alinhamento é um alinhamento energético, onde nós vamos sintonizando as cores e ele traz uma calma, uma tranquilidade, uma força, uma técnica que traz um centramento. E nós chegamos em dezembro. Então, esse semestre todo nós trabalhamos a mente, e aí até a gente conseguir falar sobre a captação psíquica. Aqui nós vamos ter aula teórica, e para quem não conhece, nunca passou por um tratamento, não sabe como funciona, vai ter uma demonstração, e vocês vão poder ver como que vai ser a partir desse semestre. O que que é a captação psíquica? A captação psíquica, ela é uma técnica integrativa. Deixa eu ver se tem aqui. É uma técnica de integração da consciência que acessa memórias de dor da nossa caminhada evolutiva, dos nossos traumas, e traz para o hoje um entendimento para a gente conseguir ressignificar. Foi o exemplo que eu dei. É uma técnica de sintonização mental. Para quem ainda não conhece, o que vocês vão aprender é um trabalho como captador. Então, a pessoa que vai trazer essa memória. Então, vocês vão se sentar, com tudo que vocês foram estudando devagarinho, vocês vão aprendendo a sintonizar, por exemplo, essa memória dessa pessoa que foi traída em relação ao dinheiro. Por que que a gente faz isso? Porque a gente precisa acessar essa memória de dor, porque ela está interferindo na caminhada de quem está sendo tratado. Ela não está com dificuldade de confiar nas pessoas? Isso afeta a vida financeira, isso afeta o relacionamento dela. Ela sente medo e ela não sabe por quê. Então, essa memória ela vai ser cuidada, ela vai ser esclarecida e vai ser encaminhada. E a pessoa, ela percebe no hoje essa mudança. Então, esses traumas, eles vão ser ressignificados. A captação é uma ferramenta de autoconhecimento que possibilita um caminho para a cura. A cura que a gente fala não é cura total, né? Porque a cura total é um processo de individuação, de integração, e isso vai muitas e muitas experiências. Mas a cura no sentido de que eu posso até sentir medo se eu for doar, mas eu vou conseguir doar. Eu vou confiar. Eu vou lá, eu vou pesquisar, eu vou conversar. Lá não, eu vou experimentar. Eu vou conseguir experimentar, confiar. Então, isso é considerado uma cura. Eu vou experimentando até que fala, nossa, tá dando certo, tô conseguindo doar o dinheiro e não tá doendo. Então, isso é uma cura. Pode voltar esse medo quando eu for doar para um outro lugar? Pode. Mas vai ser menos pesado, vai ser menos doloroso. É uma técnica de autoconhecimento. Então, quando eu passo pelo tratamento, eu vou entendendo essas dores. E é uma ferramenta de autoconhecimento tanto para quem aplica quanto para quem estuda ou é atendido. Então, por exemplo, eu sou professora, eu eu me conheço a partir do momento que eu estou dando aula para vocês e eu estou trabalhando com vocês. Quem é atendido também está conhecendo a história de alma. E quem está trabalhando ali, está acessando essas memórias, está entendendo por que será que eu estou acessando essas memórias? Será que eu também não tenho medo de ser traído? Né? Será que eu também não tenho medo de perder dinheiro? Depois, com o tempo, vocês vão entendendo por que que existe isso. No Atman, aqui é a principal técnica integrativa de consciência. Então, tem outras técnicas também, mas essa é a principal. No linguagem, os alunos, eles, ao longo de 2 anos, eles aprendem essa técnica, que geralmente é feita. Então, a pessoa que vai sintonizar é o captador, que ele vai captar essas memórias. Mas, a maior parte do tempo, a gente também vai trabalhar com um esclarecedor.
É uma pessoa que vai estar ao lado, conversando com essas memórias. Todo esse trabalho, ele é consciente. Então, a gente conversa, a gente acessa as memórias, mas a gente também consegue conversar com a pessoa que está trazendo essas memórias, né? E o esclarecedor é ele que vai ajudar essa memória, ela a entender, a gente precisa conhecer essas memórias, então, em que momento que ele está vivendo, o que está acontecendo ali com ele, é o esclarecedor que vai fazer isso. E no quarto semestre, as pessoas aprendem a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, trazer essas memórias e esclarecer também. Isso chama esclariptação. Então, quando vocês já tiverem praticado bastante, estudado bastante, vocês estiverem bem afiados, aí vocês vão aprender a fazer isso, tá? E isso vocês podem usar como autocuidado. Esse curso aqui não é um curso de formação profissional, né, em consultório, porque daí é um curso de formação específica. Até tem esse projeto aqui no Atma, mas ele ainda não começou. Então, vocês vão aprender a trabalhar com a captação. Então, para o cuidado de vocês, então, em grupo, vocês vão ser tratados. Quando vocês começarem os tratamentos, vai ser feita uma mandala. Todo mundo vai praticando e a cada aula um vai ser tratado. E depois vocês podem trabalhar também nos consultórios terapêuticos, né? Quando vocês se formarem, terminarem os estágios, vocês podem trabalhar nos consultórios terapêuticos comigo e com a Carol, e depois também podem continuar no trilha da aula. Aí aqui, no finalzinho também, tem uma festinha de final de ano, que todo ano tem formatura, a gente se reúne, o pessoal de todos os cursos. Sempre tem uma vivência, tá? É muito legal. Nós temos férias a partir do meio de dezembro até mais ou menos começo de fevereiro. Aí depende de quando cai o carnaval. E nós voltamos em fevereiro de 2025 para nós estudarmos a emoção. Então, nós entendemos como que funciona a nossa mente, como ela foi sendo estruturada. A gente olhou para as nossas memórias, como que nós lidamos com isso, para depois a gente chegar na emoção. Porque aqui, a partir dessa aula 19, que vai ser em fevereiro, vocês vão começar a trabalhar com a técnica. Então, tem uma primeira parte da aula, que é uma pequena teoria, e depois a gente faz um lanchinho e volta para fazer um tratamento. Então, uma pessoa vai ser atendida, vão ser formadas duplas de trabalho, que vai ser um captador e um esclarecedor, e vocês vão começar aos pouquinhos praticar a técnica, então sintonizar essas memórias. E vocês vão entrar muito em contato com as emoções, então as que existem dentro de vocês e com as emoções dos atendidos também. E a gente vai começar a perceber com mais intensidade o que existe dentro de vocês. Então, na aula 19, a gente vai trabalhar os campos psíquicos. O que é um campo psíquico? Nós entramos em campo psíquico a todo momento na nossa vida, só que a gente não consegue perceber. A gente entra nos campos, às vezes a gente não consegue sair, fica passando mal e não sabe o que é. Então, por exemplo, alguém chega perto de nós, uma pessoa extremamente ansiosa, muito, muito, muito ansiosa. Eu estava lá tranquila, mas eu também tenho ansiedade. De repente, eu começo a ficar nervosa, começo a ficar muito nervosa, né? E aí eu começo a perceber que eu estou muito ansiosa. Então, eu estou no campo de uma outra pessoa. Aquilo desencadeou essa sensação dentro de mim. Aqui nessa aula a gente vai entender como que a gente sintoniza esse campo. A gente vai aprender a perceber esses campos que podem estar relacionados a muitas coisas e principalmente a gente vai aprender a sair desses campos, que é o mais importante.
Então, a hora que eu percebi, eu preciso sair. Só que agora, como vocês começaram a praticar a captação psíquica, vocês vão entrar nos campos dos tratamentos todas as aulas. Então, uns 2, 3 dias antes, vocês vão sentindo esses campos, vocês vão percebendo, e isso vai ajudando no autoconhecimento também. Então, vamos pensar nesse tratamento, né, dessa personalidade da traição. Nossa, a pessoa vai trazer para tratar uma dificuldade de confiar nas pessoas. Uns 2 dias antes, eu vou começar a sentir uma dor no cardíaco, começa aqui um incômodo, às vezes uma tristeza, né? Às vezes vem umas memórias. Eu venho para a aula e eu descubro que o tratamento é esse, uma dificuldade de confiar nas pessoas, porque eu tenho medo de ser traído. Aí eu vou perceber, falando, nossa, isso é grande dentro de mim também, né? Acho que eu preciso olhar. E aí eu trago para o meu tratamento também. Aula 20, a partir de agora são aulas que elas estão bastante voltadas à prática mesmo da captação, são coisas bem técnicas, mas todas elas a gente vai trazendo para as nossas vidas. Então, como que a gente se conecta com isso nas nossas vidas? Aula 20, a gente vai falar sobre os cordões energéticos. Então, essas personalidades que a gente acessa, como que elas interferem na nossa vida? Como que a gente acessa elas? Através desses cordões. Esses cordões dessa aula são cordões de prata, que todo mundo tem atrás da nuca, e a gente vai entender, né? E a gente vai estudar mais profundamente sobre isso, porque é importante para a gente trabalhar com a técnica da captação psíquica. O dreno também faz parte do tratamento. O dreno, ele vem depois. Às vezes a gente sente sono, fica cansado, vem uma tristeza, às vezes tem vontade de chorar, mas também a gente tem drenos na vida. Por exemplo, a gente teve uma discussão, teve uma briga muito difícil. Não dá um cansaço, dá uma vontade de ficar na cama, né? Dá vontade de dormir, quero ficar quietinho, eu choro bastante. Então, o meu corpo, ele tá drenando aquela situação, tá drenando aquela emoção. E aí vocês vão também passar pelo dreno energético dos tratamentos. A aula 22, nós vamos estudar o corpo físico e a saúde. A importância de nós cuidarmos do nosso corpo físico, e nós olharmos para a nossa alimentação e como que a gente está cuidando do nosso corpo. Aqui é a aula que a gente volta a falar das polaridades, do masculino e do feminino, e aprofunda bastante nessa aula. Todas essas aulas de abrigo. Então, a contenção e a rigidez, o acolhimento e permissividade, os comandos mentais, ovoidização, a reconstrução de corpos astrais, todas elas são usadas na técnica de tratamento. Mas também nós vamos olhando em que momentos nós temos que ser firmes na vida e realmente intervir, interditar alguém ou alguma situação, ou será que eu estou sendo rígido e não estou deixando as situações acontecerem? Eu vou precisar acolher as personalidades. Será como que eu estou me acolhendo, acolhendo as pessoas? Eu tenho dificuldade? A permissividade. Será que eu estou sendo permissivo? Porque eu também vou ter que olhar para isso, para as personalidades que vierem. Os comandos mentais, então são comandos que nós usamos para a prática, mas também aprendemos técnicas para a gente se proteger no dia a dia. A ovoidização, a gente entende o que acontece com as personalidades quando acontece esse processo. E a reconstrução de corpos astrais também é para técnica. Os elementais, então, são os gnomos, os duendes, as fadas, os seres que moram na natureza. A gente vai estudar um pouquinho sobre eles, como que eles se comportam, como que eles nos acessam no dia a dia, como que a gente pode acessar eles também, e como que eles interagem com o mundo e com os seres humanos. Aqui no Atma, nós trabalhamos com muitas fraternidades.
Então, a gente trabalha com os franciscanos, com as marianas, com os nativos, e os elementais são uma das fraternidades que a gente trabalha. E nós vamos olhar o que que acontece, né, durante os tratamentos ou o quanto que eles podem interferir na nossa evolução também. A aula 31 dos setênios é mais um conceito também da antroposofia. Nós vamos olhar para os ciclos de vida. Então, como foi a minha caminhada, a minha história do 0 aos 7 anos, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21. Então, nós vamos voltar um pouquinho para a nossa história e perceber a nossa ligação com a nossa mãe, com o nosso pai, a emoção, a razão e como que isso funciona dentro de nós. A história da sabedoria, a gente vai estudar um pouquinho sobre esses conhecimentos ancestrais que sempre tiveram presentes na humanidade. Então, o que vocês estão fazendo aqui hoje é um conhecimento antigo que a alma de vocês está reconhecendo. Vocês já conhecem isso, na verdade, né? Quando vocês chegam aqui é porque vocês estão tentando relembrar esses conhecimentos, e isso sempre existiu ao longo da humanidade. A aula 33, a gente vai falar sobre os campos anímicos e espirituais. No terceiro semestre, eu já falo mais um pouquinho sobre eles também. Aqui vai ser uma introdução. O caminho do meio são as nossas escolhas. Então, para a gente olhar o quanto que nós estamos vivendo em equilíbrio, né? Como que estão as nossas escolhas. Depois, sempre tem no final do semestre uma revisão e fechamento. Em julho, nós temos férias de um mês de descanso. Aí, no terceiro semestre, então, no primeiro nós trabalhamos a mente, no segundo nós trabalhamos a emoção. E agora nós entramos nos campos anímicos e espirituais. O que são esses campos anímicos e os campos espirituais? Os campos espirituais são seres que estão desencarnados convivendo ainda entre nós. Então, eles, por algum motivo, eles se aproximam de nós, das nossas vidas em algumas situações, e eles também estão presentes nos tratamentos, eles podem vir, né? Além da gente se conectar com as nossas personalidades, nós também podemos nos conectar com esses seres, e a gente precisa entender, né, como que eles funcionam e como cuidar deles. A dinâmica psíquica e o campo sintonizado foi o exemplo que eu dei também da pessoa que tem medo de ser traída. Então, se eu vou trabalhar naquele tratamento, né, e eu estou sentindo essa dor no cardíaco, que fez parte daquele campo, então isso quer dizer que existe dentro de mim. A infância, a infância sintonizada, essas personalidades que nós vamos acessando, nós podemos acessar histórias de adultos, idosos, homens, mulheres, muitas formas de muitas histórias diferentes das pessoas, mas nós também podemos acessar a infância. Então, a gente pode acessar crianças, né? E quando a gente acessa a criança, é um cuidado diferente. E a síntese e organização, que é importante para a gente usar nos tratamentos, mas também na nossa vida. O nivelamento de vocabulário é uma aula bem técnica, que a gente faz algumas abreviações, usa alguns nomes específicos para os tratamentos, e a gente vai falar sobre isso. As duas próximas aulas, a gente vai falar mais sobre o captador, então o trabalho do captador, a gente aprofunda e o quanto que o captador ele trabalha a emoção, o trabalho do esclarecedor, que é a pessoa que está ali conversando, esclarecendo aquela memória,
e que está muito ligado à mente e o aspecto comportamental daquela personalidade. O que que a gente precisa observar nesses tratamentos, nessas histórias. Os cordões energéticos é uma outra parte, né, que a gente estudou os cordões de prata e a gente vai olhar para as outras possibilidades também, os outros cordões que existem. A ectoplasmia tem a ver também com a parte do tratamento e das técnicas. Quando a gente vai chegando no finalzinho, depois de tudo que a gente estudou, tudo que a gente aprendeu, quanto que a gente trabalhou as nossas emoções, a nossa mente, os tratamentos que todo mundo participou, aí a gente para e chega nessa aula do sujeito. Aí a gente vai olhar quem que está fazendo essas escolhas. Será que sou eu que realmente estou escolhendo? Eu já tenho um pouquinho mais de consciência, tenho mais clareza, estou fazendo, eu já estou conseguindo fazer escolhas que fazem sentido, ou não, eu estou como objeto na vida. Eu ainda vou deixando, as coisas vão acontecendo, eu não sei muito bem por que eu estou escolhendo isso. E depois a aula do bem e o mal, né? O que é o bem e o que é o mal no mundo e dentro de nós. Aí em novembro nós já estamos chegando quase no finalzinho do curso. Nós vamos estudar a importância da experiência e de todas as experiências que nós tivemos. Então, o quanto que é importante. Por que que a gente tem esse monte de vivência? Então, por que que eu estou há tanto tempo voltando e experimentando? E por que que a mente, a ligação entre o pensar e a consciência, e a ligação entre o pensar e os nossos sentidos, a percepção. E no final de tudo isso, o que é mais importante? Com tudo que eu aprendi, com tudo que eu consegui, que eu conheci, eu estou conseguindo ressignificar tudo. Por que que eu acessei essa memória, né, de medo de ser traído? Porque eu preciso ressignificar essa memória. Preciso dar para ela um outro sentido, para eu conseguir fazer um movimento. Mas não só essa memória. Eu tenho a possibilidade de ressignificar minha vida toda. Então, eu cheguei aqui, eu tinha acabado de me separar, estava recomeçando a minha carreira, tinha muito mais dor do que alegria. Durante a caminhada, eu fui podendo ressignificar e até agradecer tudo que tinha acontecido comigo. Tudo que eu tinha errado, que eu tinha caído, todos os nãos que eu recebi, falei, nossa, ainda bem que isso tudo aconteceu, porque daí agora eu já tenho uma experiência diferente e tenho uma consciência diferente para fazer outras escolhas. Aqui em dezembro, são práticas de atendimento. Então, vocês, como grupo, vocês já vão estar captando super bem, já vão estar afiados, né? Vocês vão se conhecer muito, vocês vão ter muita intimidade, vocês vão virar muito amigos. Só que vocês estão muito acostumados e vocês se conhecem muito intimamente. A próxima fase é o estágio prático no Trilha da Alma. Nessa fase, que a Carol vai explicar um pouquinho mais, vocês vão entrar em contato com o atendimento de outras pessoas, né? Quem quiser continuar essa parte do estágio prático, então vocês vão sentir o campo de pessoas diferentes, com dores diferentes, vão ter a experiência de poder, com o que vocês praticaram e com o que vocês aprenderam, cuidar de outras pessoas, né? Não outras. No caso, como é só uma prática, é uma pessoa só, né? Para vocês entenderem como que funciona. Depois a gente faz uma revisão e encerramento, e também no final do ano tem a festinha de encerramento do Atman. Nós temos férias, até fevereiro de 2026, janeiro, fevereiro, e para quem quiser continuar, vai para o estágio prático.
E como que funciona esse estágio? Ele vai começar em fevereiro de 2026 e ele vai terminar em junho. E a prática não vai ser toda terça-feira. Ela acontece na quarta-feira, das 19 às 22, 22h30. Tem alguns dias que atrasa um pouquinho. E, ao invés de nós nos encontrarmos toda semana, a gente vai se encontrar uma vez por mês, mas na terça-feira mesmo. Por quê? Porque quem quiser continuar e ir para o estágio prático, vocês vão ter vivências muito diferentes. E vocês vão se trabalhar muito no Trilha da Alma. Então, a gente precisa se encontrar uma vez por mês para compartilhar isso. Então, todo mundo contar da sua experiência, o que está acontecendo na vida de vocês. E é nesse semestre que vocês vão aprender a esclarecer. Então, vocês vão começar a se cuidar sozinhos. Não vai ser mais o outro. Vocês vão aprender a fazer esse trabalho. Durante 3 semanas, vocês vão fazer esclarepitações. E no dia que a gente se encontrar, a gente vai conversar sobre esse trabalho. É uma outra proposta. E vocês começam a estagiar no Trilha da Alma em fevereiro. No Trilha da Alma, eu trabalho na sala de captação psíquica. A Carol, ela é a coordenadora do trabalho como um todo, e ela vai falar um pouquinho para vocês como que funciona. Nossos dados com conteúdo. Será que a gente dá conta, né? Costumo dizer que a estrada mais longa e mais importante que a gente tem que percorrer na vida é menor do que uma régua, é daqui para cá, né? É da mente ao coração. É um caminho tão curtinho, né? 2 palmos a gente já chega aqui. Mas é a mais longa e a mais importante para a gente caminhar na vida com interesse, com saúde, com leveza, harmonia, e entregando aquilo que a gente se propõe, né, a entregar. E a gente olha esse conteúdo diante de tudo que já existe dentro da gente, não é nada, né? Quanta coisa que a gente carrega e a importância que a gente precisa, como é importante a gente aprender essa linguagem para a gente poder fazer escolhas, né? E sair do objeto e vir pro sujeito. Então não se assustem, porque o conteúdo é maravilhoso, parece que é muito complicado, mas não é. E o que é o Trilha da Alma, né? Então, daí vocês no último semestre, vocês vão estagiar na Trilha da Alma para se conhecer, e eu falo assim, né? Poxa vida, a gente recebeu tanta ajuda para chegar até aqui, né? Tantos colaboraram. A Vivian falou das fraternidades, né? Não tem vínculo com religião nenhuma, mas seria muita ingenuidade a gente achar que a gente caminha sozinho nessa estrada gigantesca. É claro que a gente tem ajuda, né, da vida e do alto. E aí é um momento que a gente chega, eu recebi tanta ajuda, e continuo que agora eu quero começar a partir de mim, né? Começar a ajudar o outro. Eu falo, né? Como eu posso cuidar das águas dos outros se a minha ainda está suja? Então, no trilha é onde a gente se une para ajudar a cuidar das nossas águas e das águas dos outros. Afinal, o nosso corpo é quase que 80% água. A gente precisa aprender a limpar essa água para colaborar com a água do outro. E o que é o trilha? O Trilha da Alma, aliás, o Atman ele existe aqui em Avaré desde 2012. Era um outro nome ao longo do tempo. Nós fomos aí mudando o nome até se tornar Atman. Atman vem de alma, né? Por isso, né? Trilha da Alma. E o Trilha da Alma ele começou aqui em Avaré em 2018, né? Nós éramos em 5, né? Aquela conta, né? A Cássia tá aí, foi a pioneira da turma aí comigo. Hã? Eu sou combate religiosa. A Bianca, uma das primeiras, né? Você já vai dar seu depoimento, pode ficar tranquilo. E
Começamos em 5 e hoje já somos em 17. Queremos expandir, né? Atualmente a gente consegue atender 7 pessoas por noite, nas quartas-feiras, sempre tem uma fila de espera. E o Trilha, ele foi formado para que nós, né, quem estuda, poxa, estudei, aprendi agora, vou para onde? O que que eu faço, né? Não quero, né, sair, quero continuar. Então, o Trilha, na verdade, ele foi criado para que os alunos, para que nós como um todo, né, para que a gente continuasse a se trabalhar, mas aí de um outro lugar, de uma consciência mais madura, né? Continuar a trabalhar, mas aí a partir do que o outro nos traz, né? Então, como o que o outro nos traz, eu reconheço em mim e partindo da caminhada que eu fiz, como eu posso, né? Contribuir com o outro e com o todo, né? E com a vida. Então, tem vários aqui que já trabalham no trilha, é uma experiência renovadora, né? Então, o que é o trilha da alma? Partindo de tudo isso, né, que vocês estudaram, é o caminho da mente ao coração. É um trabalho muito silencioso, né, de reconhecimento do corpo, em busca destes desconfortos, né, do corpo físico, do corpo mental, do corpo espiritual, do corpo emocional. Não tem cunho terapêutico, né? Não é um trabalho terapêutico, mas é algo que vai ajudar quem passa pelo trilha, né, nesse caminho, a se conectar com o que existe dentro e entender esse processo de uma maneira extremamente silenciosa. A Vivian falou que numa das aulas a gente vai estudar, né? Vocês vão estudar todos os reinos, né? Mineral, vegetal, animal, né? Até chegar no homem. E todos esses reinos existem dentro de nós. Então, fogo, terra, água, ar, né? O éter é o único que não existe, está numa outra dimensão, mas ele está presente no trilha. Então, todos esses elementos constituem o corpo físico. Então, seria muita ingenuidade, né, a gente caminhar desconectado de tudo isso que já existe dentro de nós. Então, nós temos o auxílio aí de todos esses elementos. Então, no trilha são vários trabalhadores e cada um, dois, é, fazem parte de uma estação. Então, na realidade, é uma trilha mesmo. São várias estações e em cada estação, este atendido é recebido por um trabalhador. Então, quando, né, o atendido chega, é recebido, né, pela pessoa que, a grande guardiã, o grande guardião que toma conta da porta de entrada, né, que é algo muito sério, abrir a porta de entrada da nossa casa. Vamos aprender sobre isso, né, da importância de cuidar da porta de entrada, do nosso corpo, inclusive. E primeiro de tudo, passa com uma entrevista comigo, mais ou menos uns 20 minutos, né? Um acolhimento, que essa pessoa já foi preparada antes, né, ao longo da semana, com alguns slides, alguns vídeos que ela vai se conectando durante a semana, e aí eu vou ouvi-la um pouco, e juntas nós vamos tratar um plano, né, um tratamento, partindo da questão dela, da dificuldade dela, do que ela quer olhar. E assim ela começa esse trajeto, né? E a gente já falou. Como é esse caminho, né? Recebido por um membro, passa para fazer a triagem. E a primeira estação é a pirâmide. Você que perguntou da pirâmide, né, Felipe? O que era aquilo? A primeira estação é uma pausa. Como a gente fica desconectado do dia, né? O dia passa, a gente tem que dar conta de um monte de coisa e vai naquele atropelo que a gente nem percebe que a gente tem que tomar água, né? Malemar dá conta de perceber o que a gente viveu. Então a gente chega aqui muito afobado, muito desconectado para um trabalho tão grandioso desse. Então a primeira estação é esse encontro com o estado de presença, né, que é ali sentado na pirâmide, que vocês começam a ser acolhidos pela espiritualidade para trazer esse centramento, esse estado de presença, para deixar tudo lá fora
E a pessoa mais importante nesse momento é a gente e só a gente. Mais ninguém, não interessa o que está acontecendo lá fora. A segunda estação é o fogo, né? Que realmente existe uma fogueira, né? As resinas, os instrumentos xamânicos. Para quê? Para esse despertar, para a gente entrar em contato com a nossa força, com a terra, né? Com essa força do ser humano, com essa estrutura, com essa sustentação, né? De estar aqui. E eu falo que a primeira limpeza, como a gente vai colocando cascas, né? Para dar conta da vida, a gente vai colocando cascas, cascas. Falo que a gente parece uma cebola, cheia de casca, né? O miolinho da cebola é doce, mas até chegar nesse miolinho, quanta casca a gente chorou, né? Para tirar. Então, o fogo, ele vai tirar essa primeira camada endurecida que impede a gente de entrar em contato com as emoções e realmente ter coragem de olhar para dentro e perceber que não é tão difícil, que a gente pode olhar com acolhimento, mas é tanta proteção que a gente vai colocando ao longo da vida para a gente não sofrer e dar conta da vida que a gente vai se endurecendo, né? E deixando de sentir. Então, o fogo nos ajuda nesse primeiro acesso aí. A terceira estação é a Terra, né? Que é uma conexão com a nutrição, com a estrutura, que a gente se permita ser nutrido por essa grande mãe que dá todas as condições para a gente estar aqui, a gente nem percebe, né? Quem é que está nos mantendo vivo e dando tanta estrutura? Então, a gente vai se conectar com a Terra. Aqui a gente deita numa esteira. Geralmente são dois atendidos, um vai tratar da gente com as ervas, com as plantas, com os cristais, e aí a gente vai trabalhando aí a terra e a água para dar esse movimento e a fluidez nas emoções a partir da estrutura. A quinta estação é o ar, né? Que aqui é uma estação muito especial, porque vocês são tratados, né? O atendido é tratado com bastões energéticos, aqui são duas duplas. Existem outros cursos que acontecem aqui, que é a trilogia Propósito, Entre Mundos e Eu no Mundo, daí é uma linha que eu dou. E no Entre Mundos, os estudantes aprendem a trabalhar em desdobramento, ou seja, a gente já percebe a potência do corpo e trabalhar com os nossos outros corpos para curar outros níveis, né, além do nosso corpo físico. Então, quem é formado nesse curso, só quem é formado nesse curso que pode trabalhar nessa sala, porque daí são duas pessoas. Uma trabalha do físico para o sutil, trabalhando com os bastões no corpo, trabalhando no físico mesmo. E a outra pessoa trabalha do sutil para o físico, trabalhando nos nossos corpos energéticos, cuidando dos nossos chakras, que foi o que a Divina explicou para vocês. A sexta estação é a sala de captação, e aqui é uma vez só, né? Porque o Trilha da Alma, o atendido passa por 4 quartas-feiras seguidas. Na segunda ou na terceira quarta-feira, ele passa pela sala de captação, que é a que a Vivian coordena. E aí, lá na triagem, no primeiro dia que passou comigo, nós determinamos 2 focos, e aí vão ser acessados 2 fragmentos, 2 experiências, né, que está potencializando e deflagrando no agora e dificultando aí a caminhada e as escolhas. E a sétima estação é o éter. O que que acontece, né, quando a gente entra? A gente vai expandindo, né? Expande, 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 vai entrando em contato com o que está dentro da gente. Como que a gente vai embora com tudo isso aberto e tudo solto dentro de nós? Aí essa quinta estação é um acolhimento, é um colo, né? E aí vai ser trabalhado em cromoterapia, vai fechando a consciência, acalmando o corpo, para que o atendido vá embora aí bem tranquilo e que consiga, né, entrar em contato ao longo da semana com tudo que ele acessou. E no final de tudo isso, no último dia, quando acaba o tratamento, volta para fazer um fechamento comigo, né? Então, um link de como chegou
e como saiu. Fala-se muito pouco. A única sala que tem conversação é na captação, né? É um tratamento extremamente amoroso, respeitoso e silencioso, né? E eu gosto muito disso, né? Aproveitar com alegria e confiança a grande oportunidade de existir. Até emociona, né? A gente fala, nossa, será que é possível isso, né? É muito possível. E não é tão difícil assim, quando a gente tem a abertura. É essa a apresentação. Esta é a linguagem da alma. Fez sentido o nome? Por que que chama a linguagem da alma? E o quanto que é importante, né? Essa conversação. Faltou alguma coisa? Aqui nós temos algumas pessoas que já se formaram em trilha. A mais recente aqui é a Ana, né? Que acabou de se formar, cumpriu o estágio, já começou a trabalhar no trilha e foi convidada esse ano para estagiar no. Ela vai acompanhar a turma, né? Futura líder de classe aí. E eu queria escutar um pouquinho a Bianca, né? A Bianca nunca fez curso aqui, mas ela já conhece a gente há muito tempo e frequenta o trilha há bastante tempo. Quer falar um pouquinho de como que é a sua experiência? Frequento trilha, acho que desde 2018. Desde 2000. Cada momento difícil que você está ali, não sabe como lidar com aquela situação, você chega aqui e não te dá uma clareza, mas você se acolhe. Você não pode até não saber como você vai agir, mas você sai mais leve, se acolhe sobre aquele assunto que você está passando. Muitas vezes não dá para você entender o porquê que você está passando por aquilo, mas você sai mais acolhido mesmo, mais confiante. Cada vez que eu passo aqui, sai mais energizado, sai Muito bom, né? bem mais leve de continuar a lidar com aqueles problemas que estão acontecendo. Bom. E você, Ana, que é a mais novata aqui? Acho que é a mais novata, né? Da turma. Como foi a experiência do estudar na linguagem da alma? Eu comecei até um pouquinho depois, né? Teve algumas aulas que eu perdi quando eu comecei o curso, mas a Vivian falando, apresentando, eu fiquei, cara, eu perdi tudo isso. Perdi tudo isso mesmo. E aí fui lembrando de tudo que eu passei com a nossa turma, acho que começou com 8 pessoas, né? Daí terminou com 6 pessoas, fizeram estágio, tudo. E até estão no Trilha da Alma agora também. É igual a Carol falou, parece muita coisa, muito complicado, mas é muito dinâmico. E a Vivian sempre traz a gente assim para o nosso momento mesmo, para a nossa experiência. Então fica um negócio é muito próximo, não é distante, não é difícil. Tipo, apesar de ter muita técnica no final, a técnica também fica bem tranquila, não é uma coisa que você fica, nossa, não sei como eu vou fazer isso, como eu vou usar, porque no final a gente acaba usando igual a Vivian falou, a nossa vida pessoal mesmo. Mesmo que você não queira participar do trilha depois, você vai ter esse acesso a esse autoconhecimento com você mesmo. Foi maravilhoso, porque mudou muita coisa nesses 2 anos para mim. Foi até emocionante falar, porque foi muita mudança até eu chegar hoje aqui para acompanhar a Vivian nessa turma. Eu espero que vocês façam parte, porque é muito. Não tem palavras para descrever, tem que viver mesmo. Tem que experimentar. Você falou uma coisa importante, que parece técnica, tanta técnica, mas na verdade são técnicas que vão nos fortalecer para estar na vida, para fazer movimentos na vida, né? Às vezes a gente nem lembra, nem está muito conectado com o que a gente aprendeu quando a gente está lá fora, mas a gente fala, nossa, dei conta, isso daqui a gente lembra, porque eu aprendi isso daqui. Então, não é uma coisa tão clara no dia a dia, porque é muito automático o dia a dia, né?
Mas isso vai entrando naturalmente na nossa vida e a gente vai agindo de maneiras diferentes, com as técnicas, sem aplicar as técnicas. E mesmo sem saber a técnica, só passando, né, como você muitas vezes no trilha, você já vai entendendo o que está acontecendo, perceber melhor as coisas que estão chegando para você, né, e saber como lidar com aquilo É, mais facilidade, com mais sem tanta facilidade, né? rigidez, Sem né? tanta Sem rigidez, tanta rigidez. exatamente. Quem mais quer falar dos que já estão aqui? Falar, mas eu tô com um pouco de vergonha, porque eu tô me sentindo ignorante. Todos nós somos ignorantes. Não, esse trilha é aberto ao público? Aberto ao público. O trilho é aberto ao público, para qualquer. Aí a pessoa se inscreve e passa a frequentar, ou Sim, simplesmente vem? sim, existe um WhatsApp, né, É. que a gente já, depois a gente passa para todos vocês, geralmente a Cássia ou a Duda, que te atendem. Aí tem uma listinha de espera, marca-se o dia, você começa a receber as recomendações, e aí você vem, toda Então, eu quarta-feira. passo por esse tratamento. Passa por esse tratamento durante 4 quartas-feiras. Aliás, pode passar todas as quartas-feiras, né, Bianca? Mas a gente encerra um tratamento. É, Pode ser mais de 4. pode, a Bianca já, né, emenda. Ela fez No tanto, momento, eu tô emendando. ela fez tanto trilha que agora ela decidiu vir estudar. Deixa eu entender o que estão fazendo comigo aqui. Né? Então, o trilha, o Linguagem da Alma é um curso, né? É. Que Especializa as pessoas a fazer é, o tratamento. não, a trabalharem no Trabalhar. trilha. Isso é, as pessoas, então, as pessoas que trabalham no trilha estão cuidando de alguém, Ah, sim, sim, isso. né? Mas para ser cuidado, né, pelo trilha, E a gente não precisa estudar, não, pode ser acima de 18 anos, né, qualquer pessoa. Abaixo de 18 anos, o pai precisa, o responsável precisa acompanhar. E daí, abaixo dos 18, eu vou estudar, vou sentir a consciência se ela está pronta para passar na sala de captação. Se não, no dia da captação, quem passa é o responsável. Nesta sala, faz todo o percurso, mas o acesso na mente tem que ter uma ponte, né? Uma pessoa maior de idade. A Mariana, que começou, né? Teve que parar por problemas técnicos na vida. É, eu comecei junto com a Lilian, né? Não foi na mesma. Eu acho que foi uma turma depois, Mari, da minha. Acho que foi Acho depois. que foi depois. Foi depois. Eu comecei e pouco tempo antes de eu ir para fazer os trabalhos, eu tive que parar. E daí agora, a minha filha faz terapia, né, com a Vivi, e daí eu falei, você precisa fazer esse curso. Eu acho que eu já fiz, mas eu não terminei. E daí ela, mãe, mas você precisa fazer isso. Mas eu fazia para quê? Né? E é para mim. É eu vim de casa e disse, será que né? Para quê, né? E é isso, é para mim, é para me conhecer, né? É para ser mais leve, né? Para fluir melhor. Para Né? fluir. E eu acredito que lá, acho que foi em 2019, se não me engano, né? No final de 2019, quando eu desisti, né? Eu acho que eu não tinha. Acho que eu era professora ainda, né? Eu não tinha a maturidade, não, realmente não era o momento para eu ter terminado. Mas sempre chega um momento. Agora eu acredito que sim. E mais você colocar Cida? Quer falar? Faz tempo, né? Eu já me formei, já estagiei, mas antes de ser oficialmente, né? O Trilho da Alma. Eu estava vendo o conteúdo, muito parecido, né? Eu só posso falar que vocês vão amar o aprendizado, porque é uma experiência única.
E realmente é difícil a gente ficar arranjando palavras para definir, porque apesar de ser um grupo, a jornada é individual. Então, cada um vai entender de um jeito. Acho que foi entre 2020 e 22, né? Você pegou a pandemia. Então, a gente pegou a pandemia, pegou a morte do meu irmão. Então, eu passei momentos difíceis que, se não fossem, né, elas, seriam muito pior, não vou negar. Então, há um suporte, um acolhimento, e a gente também aprende a se entender. É magnífico, eu recomendo. Vocês vão amar. Eu adoro essa parte. Eu adoro essa parte, porque todo mundo em silêncio, mas querendo falar. Então, trilha eu participei 2 vezes, né? Eu vim no ano passado e é um momento muito amoroso, na verdade. Assim, eu acho que é uma pausa que a gente faz na vida. E quando você entra aqui, tá tudo escuro, assim, uma luz, né? Com velas, aquela música de meditação. Então você dá aquela, parece que a água, né? Aquela água turbulenta da vida da gente, que a gente não enxerga nada. E acalma, né? Você parece que vai se acalmar, vai serenando mesmo. E as estações, o fogo, para mim, é maravilhoso, né? Assim, o aroma do fogo, acho que traz mesmo essa limpeza. Depois as captações também, né? São duas, ao mesmo tempo, isso é até meio simples. Todo esse acolhimento, né? Então, é muito amoroso, eu sinto, assim, que esse caminho, muito respeitoso, por ser silencioso, né? Eu não tenho muita conversa. É você com você mesmo. Você fica aqui 1 hora, às vezes 2, né? Nem sei quanto tempo a gente fica. 1h30, 2 1 hora e horas. meia. E se reconecta. Então, acho que assim, é muito, muito curador, assim. E eu participo, na verdade, eu fiz o propósito, né? São, Um ano. sei, um ano. Nossa, eu estou sem noção do tempo. Então, Um ano. e agora já estou no 2º ano, isso também é muito autoconhecimento, essa percepção, né, essa consciência a mais das influências que a gente tem no dia a dia que a gente nem percebe. Então a gente está, tem hora que eu até falo, ai, Carol, não, vou olhar para isso, vai, porque você está sendo influenciado. Então, Vamos se olhar. você não olhar, olha, porque daí você vai saber se você quer, se você vai, né? Ou seja, de uma forma mais consciente. Então, autoconhecimento total. E assim, é o que eu acho que você falou, né? Cada um tem o seu caminho. Então, é difícil você falar como vai ser para você, ou enfim, mas eu só posso falar que é muito bom. Muito bom. Super recomendo. Muito bom. Alguma dúvida, pessoal? Querem colocar alguma coisa a respeito do conteúdo, da logística? O paredão ali tá todo bonitinho, ó. A Amanda já fez o propósito, não foi o propósito, né, Amanda? Foi o propósito. 2 anos atrás, não foi? Lá no outro espaço, né? Foi no outro local, né? Acho que 2022 que você fez. Exato. 2022. Gostou? Sim. Vamos ver. O meu início aqui foi através da Bíblia, né? Eu comecei com a terapia e aí fui chegando. Aí eu parei assim, né? Faz uns 2 anos mesmo, eu dei uma pausa e aí tô voltando. Que bom. E Soraya, Cássio? Tem um tempo já também, né? Mas, assim, a minha percepção desse curso é que mudou muito. E como ajudou a alavancar minha vida lá fora. Tem muitas questões de família, questões emocionais, de como lidar mesmo. Então, eu falo que a gente consegue olhar para os nossos defeitos, acolher e pegar os nossos talentos e colocar para o mundo a serventia de algo. Então, é um curso que eu falo que eu estava escondendo os meus talentos, aquilo que eu mais tinha e que eu escondia.
Porque eu tinha medo de muitas coisas. Eu falo que eu aprendi a colocar no mundo mesmo. E me ajuda muito, o trilha também ajuda muito a gente. É esse caminho silencioso mesmo. E a gente percebe, na própria sala de aula, o quanto a gente tem uma sintonia com o outro. Então, poxa, a pessoa passa por isso, mas ela não parece que ela passa por isso. E a gente vê o quanto a gente é humano e o quanto todo mundo tem a sua caminhada. Que em algum momento as coisas chegam em um mesmo ponto. Então, ajudou muito. É a minha percepção que eu tenho, que ela alavancou a minha vida, ela fora com muitas coisas. Então, assim, não é um passo de mágica. É olhar para dentro, dói, viu, gente? Mas, Essa parte você não podia falar. mas é aquela abertura e que a gente consegue caminhar. É a minha percepção, de verdade mesmo, de coração. Aproveita. Bom. Quer falar, Sam? Minha vergonha. Faz pouquinho tempo que eu estou nesse caminhar aí, né? Quase nada. Quanto tempo? Cada um mês? Sei lá, Ah, tá com a gente, acho que desde 2016, 17. Então, vai ser uma caminhada, mas é um processo, para mim, um processo bem lento, assim. Não é algo rápido. Para cada um é diferente. Hoje, agora que eu mas assim, o que eu posso falar é que há uma mudança, assim, uma mudança extraordinária, a nossa mudança. E para cada um vai ser num momento diferente, de forma diferente. Eu vim mesmo, eu já fiz todos os cursos, tá? Mas assim, eu vim hoje porque assim, hoje eu estou com um olhar diferente para a vida, uma posição diferente. Então eu falei assim, deixa eu dar uma olhada para ver agora a consciência, a consciência que eu estou hoje, quando eu comecei lá atrás, né? Estava muito cru lá atrás. Consegui, né? Nossa. Foi fácil, mas consegui. Então hoje eu acho que eu vou. Não sei, estou pensando, mas se eu fizer esse curso novamente, mas uma reciclagem, vai ser com outro olhar. E o aprendizado, eu acho que vai ser maravilhoso. Quem não fez fácil, vai ver. Quer falar, Cássia? A Cássia é a mais antiga daqui. A Cássia começou, acho que no meu primeiro ano lá de consultório, estava ali toda encolhidinha. A Cássia é guerreira, né? Está comigo até hoje. A Cássia é a nossa massoterapeuta. Ela trabalha com a massoterapia, com a bioenergética, com o reiki, com as nossas mãos santas. Entrou e nunca mais saiu, né, Cássia? Ela é a que mais gosta de falar. Por isso que ela é massoterapeuta e não professora. Querem colocar mais alguma coisa? Alguma dúvida? Fez sentido? Vocês foram se conectando, né? O que a Vivian foi trazendo com o mundo interno de vocês. Trouxe a consciência do quanto a gente não sabia. Na verdade, a Vivian falou algo muito legal. Nós sabemos, está tudo dentro de nós. É o final do esquecimento. Acordar, É, né? Recordar. Só que nós estamos dormindo, né? Você sabe. Em algum momento foi importante a gente se desconectar e esquecer, porque a gente não estava sabendo usar muito bem. Estava preparado. A gente não estava preparado. Então, tudo isso faz parte, né, da dinâmica da vida. No momento, a gente precisou se desconectar porque a gente precisava manter a vida, né? Então, a gente precisava muito da razão para dar conta Sobreviver. da sobrevivência, né? Para chegar onde a gente chegou. Dá conta desse. Dar conta, sim, e da parte prática da vida, né? Desde lá quando a gente começou, pensa lá, né? No Homem das Cavernas, bem antes daquilo lá, né? A gente sempre esteve lá. Então, em algum momento, a gente precisou se desconectar para sobreviver, né? Para prosperidade aí, né? Para todo esse crescimento aí da humanidade. Agora, a mente já está estruturada. Então, não dava para caminhar os dois juntos. Os dois juntos, mente e coração, era muito por uma vez só. Então,
Primeiro precisou estruturar a mente. Só que uma mente muito estruturada, sem a conexão com o sentir, aí a gente vai muito para a matéria, muito para a razão, enrijece e adoece. Só que agora a nossa mente já está elaborada, a nossa consciência já atingiu um nível que agora a gente consegue se conectar com a emoção e fazer bem uso desta emoção que nos leva para a sensitividade, né? Não adianta ter sem ser. Primeiro a gente precisa desenvolver o ser para depois ter. Então, agora consegue-se alinhar os dois e seguir. Então, não é que foi tudo errado, não é que a gente fez, né, tropeçou, não, tinha um plano e era esse plano mesmo, e tá dando certo. Há quem diga que não está, né? Eu sou muito otimista, então eu sempre acho que está dando muito certo, né? Tá tão dando certo que, olha, 4 homens em um curso, né? Em um curso de autoconhecimento. Quando que a gente via isso antes? No começo, nenhum. Depois um que desistia, depois dois, não desistia, um ficava, né? Hoje, aqui no Atman, entre pacientes, estudantes e trabalhadores, eu acho que o grupo aí masculino já está nos 30%. Com o meu consultório, 40% é homem. Olha, né? Isso é maravilhoso, né? E eu sempre digo, o Márcio Thaís estuda com a gente no propósito. Tem você, quem que tem? Tem você, Teodoro Rubens, 3 homens, né? Isso. O quanto faz diferença, né? Uma energia masculina no curso de autoconhecimento. Sem uma energia masculina, flui muito bem. Claro que flui muito bem. A mulher ela é mais conectada com o sentir, né? O próprio corpo da mulher, os hormônios, claro que ela é mais conectada com o sentir. E o homem que tem mais a força brutal, claro que é mais conectada com a razão. Por isso que ainda está dando tanto tilt, né? Porque a gente não aprendeu que dá para caminhar junto. Mas aqui vocês vão aprender que dá para caminhar junto. Mas quando tem uma presença masculina num trabalho de autoconhecimento, a turma ganha muito. Porque o olhar masculino, ele traz estrutura, ele traz presença, ele traz clareza. É muito diferente, né? Dar aula para um grupo só de mulheres. Eu sempre gosto de caminhar junto. Eu acho que é super importante trabalhar o feminino, trabalhar o masculino, mas para mim o junto, eu sou a favor do junto. Acho que é muito especial, muito rico, né? Então, vamos mostrar para os homens que isso é importante. Quem mais quer colocar alguma coisa? E quem assistiu a palestra, que não conhecia nada, querem colocar? A Nancy quer falar, né? Que ela não quer saber, mas ela Acho que é uma Fale. reflexão, eu acho que isso aí tem que estar lá aqui dentro. É. Né? Eu acho que é um momento de introspecção, né? É. O que isso trouxe, o que eu vou sentir agora. Então, Como acho que isso vai reverberar, né? Isso, eu acho que é questão de reverberar. É. É sentir isso, não falar mais, eu acho que é sentir. É. É o que faz sentido para mim e o que eu quero buscar. Eu acho que isso daí vai ter uma resposta no momento exato. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, podemos encerrar, né? Quem se interessar, quem quiser continuar, assistir a primeira aula, né? Começa terça-feira que vem, 8 horas. É muito importante que vocês entrem em contato, ou se quiserem já falem lá com a Cássia, eu quero assistir a primeira aula, para a gente poder se organizar, né? Tem pessoas que não vieram e que não puderam vir que querem assistir, então a gente precisa organizar a nível de turma, mesmo porque é máximo de 12 alunos. Não dá para colocar mais de 12. São aulas muito dinâmicas, a Vivian falou, existe bastante troca, então a gente já entendeu que são 12, né? Um grupo pequeno, para que a Vivian, né? Nós, professores, a gente caminha muito perto, não só no dia da aula, mas a gente está caminhando perto ao longo do curso todo, né? Todo momento vocês podem acessar a gente, ou no grupo, ou no WhatsApp particular, então
precisa ser um grupo pequeno para que a experiência realmente seja profunda e renovadora. Daí vocês falem ali com a Cássia, ou meditem aí durante a semana. Os valores. Depois você passa, a Cássia passa. Como que é? Não, eu posso passar já. São mensalidades, né? São 24 meses, o valor mensal, R$ 220, né, por mês, dos 24 meses. Mas daí, quem começar, vai entrar em contato com o nosso financeiro, que é a Ida, porque daí tem várias propostas, né? Tem desconto à vista, pode escolher pagar de bloco de 6 meses, a cada 2 meses. Aí entra em contato com ela e ela vai, qual é a melhor forma, o que que dá para fazer. Aí cada macaco no seu galho, né? Quem cuida não faz conta, quem faz conta não cuida. Cada um seu palavra. Mas é basicamente isso. Geralmente, né, R$ 220 por mês. E daí dá para combinar como quer fazer. Tem várias propostas ali. Certo? Deixa eu fazer uma coisa antes de acabar aqui. Eu sempre faço isso nas aulas que eu dou, que eu desligo e perco toda a gravação. Antes da gente falar tchau.